E aí galera, hoje foi dia da coletiva do William Maranhão. Eu sei, ele já jogou o Clássico Rei, mas sim, era a apresentação dele, a primeira vez que ele veio aqui conceder entrevista coletiva e uma apresentação oficial do clube também para a torcida através do seu canal oficial no YouTube. O que o Maranhão falou? Ele disse que estava muito feliz por ter estreado com uma vitória no Clássico Rei. Falou do clima, hoje a gente viu o treinamento do Ceará, uma parte, e eles estavam com um clima muito descontraído. O treino também teve um viés de descontração, a parte física, técnica foi feita, técnica não, né? Mas a parte física foi feita numa espécie de vôlei, com os atletas utilizando uma bola grandona, uma bola preta muito grande, e fazendo uma espécie de vôlei. Então a gente percebe nessa hora quais são aqueles jogadores que não gostam de perder em nada, né? O caso do Jean Carlos, o tempo todo ali querendo que as coisas deem certo, querendo ganhar, e eles participaram desse treino. Os titulares da última partida não estavam em campo, só o Danilo Barcelos, dos titulares que começaram o Clássico Rei, mas foi um treino com muita descontração. O William falou sobre isso, que o clima é descontraído, mas ele disse, olha, há um alerta no ar, né? Um alerta para que a gente continue assim, continue jogando bem, continue querendo fazer o melhor, continue fazendo com que os resultados aconteçam, para que a gente possa estar sempre nesse clima. Ele disse que o clima não ilude os atletas, que esse clima é um alerta. Se sente apto a jogar, inclusive, se for o caso, os 90 minutos, deixou claro que não tem problema jogar se for o que o Morínigo quer, os 90 minutos na próxima partida. O Ceará vai enfrentar a equipe do Vitória e o William Maranhão foi relacionado, viajou com o grupo, já está com um grupo aí, no caso eu estou gravando aqui o vídeo seguindo a Salvador. Se você está assistindo mais tarde, certamente os atletas já estão por lá. Então ele disse que tudo depende do técnico, vai depender do treinador, do Gustavo Morínigo. Sobre a sua situação para jogar, é claro, ele é primeiro volante ou segundo volante, o William Maranhão, né? E pode jogar na zaga, e disse que já jogou também como lateral esquerdo. Então são posições que ele pode preencher, mas deixou claro que a posição de preferência, claro, é a sua. Jogar como volante primeiro ou segundo volante não faz diferença. Em 2020 e 2021, ele teve uma média grande de jogos, aí acima dos 50. Em 2022, essa média caiu um pouco, mas ele acredita que foi um ano onde ele tecnicamente atuou muito bem. Então, embora a média tenha sido menor, ele acha que não há nenhum tipo de problema, porque atuou bem nas partidas em 2022 e admite que chega para brigar pela condição de titular na equipe do Ceará. Não sei se vocês lembram ou prestaram atenção, o William Maranhão está aqui desde a primeira quinzena de fevereiro. Ele chegou ao clube no dia 9, ele foi oficializado como contratação no dia 10 e no dia 10 mesmo foi regularizado. Então ele já podia ter jogado há algum tempo, teoricamente, mas na prática não, porque na última partida do ano passado, pelo Atlético Goianiense, ele foi expulso, foi julgado pelo STJD e acabou tomando 5 partidas de suspensão. O Ceará, depois da terceira partida, existe uma norma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que dá a possibilidade de reversão dessas partidas de suspensão em uma multa que é paga em cestas básicas. Vão essas cestas básicas para entidades de auxílio a pessoas carentes. Se ela tentou depois do terceiro jogo, não conseguiu, tentou depois do quarto jogo e aí conseguiu a reversão da pena nessa multa, pagou em cestas básicas e ele pôde jogar o Clássico Rei. Então ele deu uma explicação em relação a isso aí, em relação à sua expulsão. Falando do elenco, expulsão lá, né, contra o Atlético, jogando ainda pelo Atlético Goianiense na última partida da temporada passada. Falando do elenco, ele acredita que o elenco é forte e tem capacidade para conquistar esses objetivos que tem pela frente. Lembra que enfrentou várias vezes o Ceará e lembra também que sempre quando jogou aqui foi muito difícil, mas aí ele disse que tem um outro lado da moeda, já sentiu o gostinho de jogar ao lado da torcida, jogar nesse último Clássico Rei. E lembra que quando recebeu o contato do Ceará,
já se definiu pelo clube. Ele disse que ligou para os seus procuradores e disse: é o Ceará. Está lá na coletiva dele, você pode assistir que vai ver. Ele disse o seguinte: eu liguei para a minha agência, porque ele tem uma agência que trabalha para ele, que cuida dos interesses dele, são os procuradores dele, e ele disse: é o Ceará. E aí disse também outras coisas do porquê vir para cá. Sobre cartões, né? Como eu disse, ele foi expulso ano passado. Essa suspensão já o atrapalhou de certa forma a estrear. Só foi estrear no Clássico Rei por conta dessa suspensão. Mas é um jogador que também toma muitos cartões amarelos. E disse que vai fazer o possível para reduzir isso. Já tem se preocupado com essa redução aí no número de cartões amarelos. E que isso é bem importante. E também falou que, apesar de ser inerente à posição, ele tenta ser mais cauteloso, o William Maranhão, para tomar menos cartões. Mas aí ele deixou uma frase seguinte: às vezes, né, não posso pegar leve, mas, na verdade diz o seguinte, nas aspas, mas não posso pegar leve, tenho que dar uma chegadinha, às vezes. E aí sorriu, realmente ele é um volante, então tem essas questões inerentes ao setor de marcação aonde o William Maranhão está inserido. Se mostrou muito satisfeito, muito alegre. É um jogador que atua várias partidas por ano, então consegue ali brigar pela titularidade nas equipes em que ele já passou e acredito que vai ser importante aqui no Ceará. Eu conversei com pessoas lá de Goiânia, onde ele passou nos últimos tempos jogando pelo Atlético Goianiense, e me disseram que ele sempre foi muito bem e que inclusive teria portas abertas para ficar no Atlético Goianiense essa temporada. Acabou tendo essa opção de vir para a equipe do Ceará e vejamos o que vai fazer o William Maranhão, que já estreou com vitória, embora apenas ali nos minutos finais do Clássico Rei. Esse é o resumo dessa coletiva de apresentação do volante William Maranhão.